Oremos mais uma vez. Nós estamos aqui, Senhor, carentes de uma direção do Senhor através da pregação da Tua Palavra. Fale conosco, Pai, fale à Tua Igreja, que todos nós saiamos daqui edificados e transformados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo e o poder da Tua Santa Palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Por favor, João capítulo 13. Vamos iniciar o capítulo 13 do Evangelho segundo o apóstolo João. João capítulo 13. Antes de nós lermos o texto que vamos expor nesta manhã, eu preciso dizer para você que um ex-padre francês chamado Jean Meslier faleceu em 1729. Ele ficou conhecido por ser o autor de um tratado filosófico promovendo o ateísmo. E esse tratado foi achado depois da sua morte, e em determinado trecho desse documento, Jean Meslier escreveu o seguinte: se existir um Deus que ama, Ele vai ter que implorar o meu perdão. Eu preciso dizer para você, igreja, que existe um Deus que ama. Existe um Deus que é amor e o Deus que é amor ama. O amor amando. E o nome do Deus que é amor e que ama é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que ama. Hernandes Dias Lopes, poeticamente, ele escreve sobre a grandeza do amor de Cristo nas seguintes palavras, aspas: eu estou certo de que, ainda que todos os mares fossem tinta, e todas as nuvens fossem papel, mesmo que todas as árvores fossem pena, e todos os seres humanos fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Cristo. Amém. Diante disso, então, apesar da imensidão, sem limites do amor de Cristo e de certa forma incompreensível para nós, esse amor de Cristo, nós vamos estudar nesta manhã com a revelação graciosa, misericordiosa e generosa do Espírito Santo sobre o amor de Jesus pelos seus. Amém. Versículo 1. João capítulo 13, versículo 1. Vamos lá então? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Queridos, 3 anos se passaram, como nós temos estudado, e no texto onde nós estamos aqui, é uma quinta-feira, de tardezinha, noite, início de noite provavelmente, e situando cronologicamente você, amanhã, por volta da hora 9, aproximadamente 3 horas da tarde, o nosso Senhor Jesus será crucificado, será morto, renderá o seu espírito. E na sexta-feira da Páscoa, a mais importante Páscoa da nação de Israel, e quem sabe a mais importante Páscoa da história da humanidade, Cristo se entrega como Cordeiro Pascal, por sacrifício de todos aqueles que Ele decidiu salvar. Assim João então inicia o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa. O próprio apóstolo João, ele coloca aqui o leitor numa posição de, como se fosse um espectador, e muito próximo da realidade dos fatos que vão acontecer a partir deste capítulo 13, e aqui ele já destaca os sentimentos de Jesus neste momento. Qual foi o sentimento de Jesus? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus
que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. João prepara aqui os nossos corações sobre a seriedade do caminho da narrativa daqui para frente. Em outras palavras, como D.A. Carson diz sobre esse trecho, aspas, é como se o evangelista João dissesse para nós, seus leitores, olhem, fiquem atentos, porque nós estamos chegando na parte final da história. A partir de agora é que as coisas vão se conectar e culminar no the end, no fim. Você nota que neste ponto, então, com relação a Jesus, há uma junção entre estar prestes a acontecer algo e saber que irá acontecer algo. Algo está prestes a acontecer e Jesus sabia o que estava para acontecer. E aqui eu dou um exemplo bem rasteiro para nós entendermos um pouco sobre isso. Imagine você, uma noiva, quando ela para na porta da igreja para entrar para o seu casamento. O coração da noiva nos portais da igreja para iniciar a cerimônia de casamento, ela está entre algo que está prestes a acontecer e ela sabe o que irá acontecer. É um momento de alegria, sim, porque ela decidiu passar por aquele momento, mas bate um friozão na barriga. Você que passou por isso, sabe, o frio tão pelando e tão gelado que passa no coração seu, noiva, que passou no seu coração quando você estava na porta da igreja para iniciar a cerimônia do seu casamento. Imagine isso. Imagina o coração do noivo. Imagina o coração da sogra, mãe do noivo. Imagina o coração do sogro, pai da noiva. E eu peço ao Senhor que Ele me fortaleça duplamente. E eu peço ao Senhor para que Ele fortaleça triplamente o irmão Pedro. Imagine isso. É um frio na barriga. Algo que está para acontecer e saber o que irá acontecer. Agora, muito mais, infinitamente mais, nesta situação em que Jesus se encontra aqui. Ninguém fica normal sabendo que sua hora está chegando. Ninguém fica tranquilo, bem, assim, naquela paz serena. Não pensem vocês que este saber de Jesus, que era chegada a sua hora, foi numa atmosfera de plena tranquilidade. Não, não foi. Ele é Deus, sim, mas Ele é homem, sim. Como que o próprio Jesus falou, Ele se angustiou nessas horas que antecederam a sua partida desse mundo para o Pai Celestial. Ele estava pronto para enfrentar a ira de Deus e o Pai ao morrer na cruz. Sim, Ele estava pronto. Tanto que nós estudamos, eu vim para essa hora, mas o meu coração está angustiado. Ele estava pronto para enfrentar a ira, resoluto, obediente ele foi, mas com dor e angústia por saber que receberia em seu corpo, sobre o madeiro, a justa condenação pela transgressão de todos aqueles pelos quais ele morreu. E não poderia deixar passar a leitura do capítulo 53 de Isaías, para você e eu relembrarmos a situação que o nosso Senhor enfrentou durante a sua estada aqui na terra, até a morte na cruz do Calvário. Isaías 53, por favor, vamos ler o texto atentamente. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nele beleza que nos agradasse. Aqui é uma profecia de Isaías há aproximadamente 700 anos antes do que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito,
ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma com oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte como os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Perceberam nas palavras do profeta Isaías a agonia do ministério do nosso Senhor Jesus, aquilo que ele passou, o sofrimento, a dor, em saber o que ele iria enfrentar. MacArthur esclarece que, MacArthur diz o seguinte: Jesus sabia exatamente, especificamente, precisamente, exatamente, perfeitamente tudo o que ia acontecer com ele. Não é à toa que ele começou a ter sangue escorrendo pelos seus poros na agonia da antecipação acumulada. Antecipação de uma vida inteira sabendo o que estava por vir. Mas Jesus também sabia que passaria pela morte, pela ressurreição, pela ascensão e pela exaltação. Ele sabia que estava voltando para o trono do Pai. Aleluia! Olha só o trecho do versículo. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia. Amém. Ok. Mas o que levou Jesus a passar por tudo isso? João, neste ponto aqui do seu relato evangelístico, ele apresenta a verdade clara, como que hasteando uma bandeira gigante que passa a fazer todo sentido para nós entendermos o porquê que o nosso Senhor Jesus fez o que fez, viveu como ele viveu em perfeita obediência, morreu na cruz, uma morte terrível, suportou vergonha e sofrimento. Por que ele fez isso? O que levou o nosso Senhor Jesus a padecer e a sofrer tudo isso? João apresenta para nós o motivo: o amor de Jesus pelos seus. Amém. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Aleluia. A partir de agora vocês vão notar o quanto João ele vai bater com insistência no tema amor. Aqui no versículo 1, nessa parte, nós temos dois vislumbres, duas direções do amor de Jesus. A primeira direção para o passado, para trás, tendo amado os seus que estavam no mundo. Jesus amou os seus que estavam no mundo, olhando para o passado, para trás, ou seja, mesmo antes dos crentes conhecerem Jesus, ele já amava os seus. Jesus não passou a amar você depois que ele te salvou. Falar, agora que eu te salvei, eu posso te amar. Jesus nos amou antes da fundação do mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, enquanto éramos inimigos dele. Qual é o outro vislumbre? Olhando para frente, para o futuro, amou-os até ao fim. Ou seja,
Isso significa que nada pode mudar o amor de Jesus por nós. Ele decidiu amar você e a mim até o fim. Ele decidiu amar você até o fim. Ouça Jesus dizendo para você nesta manhã: eu tenho amado você que está no mundo. Desde sempre. Eu vou amar você até ao fim. E portas adentro da eternidade, aleluia. O nosso Senhor nos ama de forma infinita. Por isso eu trago para vocês então 5 características, dentre tantas, muitas, mas 5 características do amor de Jesus pelos que creem nele. Quanto à iniciativa, quem que teve a iniciativa de amar? Quanto à iniciativa, é um amor soberano e incondicional. O que é um amor condicional? O amor condicional é um amor que é expresso mediante uma condição, seja passada, presente ou futura. Eu vou te amar desde que... Essa é uma condição. Mas o Senhor nos amou soberanamente e de forma incondicional. Irmãos, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E esse amor mudou o rumo das nossas vidas, inaugurou um novo capítulo nas nossas histórias. Esse amor de Jesus não se baseia em nossa fidelidade, ou em nada que fizemos ou possamos fazer para condicionar esse amor, aleluia. Nada do que possamos fazer. Jesus não anteviu o nosso arrependimento, por isso Ele disse: eu vou amar porque Ele vai se arrepender. Ele amou incondicionalmente e de forma soberana. C.S. Lewis disse certa vez: Ele, Cristo, nos amou, não porque somos amáveis, mas porque Ele é amor. Da mesma forma, John Piper ensina o seguinte: se Deus não nos amasse incondicionalmente, Ele não adentraria em nossas vidas repugnantes, não nos conduziria à fé, não nos uniria a Cristo, não nos daria seu Espírito e não nos transformaria progressivamente à imagem de Jesus. O amor de Deus é incondicional. Igreja, nós nunca conseguiremos retribuir este amor de Jesus por nós. A nossa obediência não é para recompensar o amor de Jesus por nós. Nós não recompensamos o amor de Jesus ao obedecermos a Ele. A nossa obediência é consequência do amor de Jesus por nós. Ele nos ama, então nós amamos a Ele e obedecemos aos seus mandamentos. Você não obedece para pagar o tanto que Jesus tem te amado. Você obedece porque Ele te amou primeiro. E isso é um refluxo do fluxo do amor dele na sua vida. Você ama porque Ele te amou primeiro. E você deseja então com prazer obedecê-lo. Segunda característica, quanto à duração. O amor de Jesus é eterno e infinito. Ele amou desde antes do início de tudo. E Ele continuará amando até o fim de todas as coisas. Portas adentro da eternidade. O tempo todo Jesus continua nos dando amor e mais amor e mais amor e mais amor. Oh Senhor, obrigado por esse amor. Não acaba. Jeremias 31, versículo 3 diz o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, e o Senhor disse, com amor eterno eu te amei. E com benignidade te atrair. Qual é o prazo de duração do amor de Deus? Não há. Deus nos ama de forma eterna. Do início de todas as coisas, ou antes disso, até o fim de todas as coisas, e depois disso. Deus em Cristo continua nos amando. Jesus ama o tanto de tempo que Deus pode nos amar. Eternamente, infinitamente. É um amor pleno, é um amor extenso e persistente. Porque muitas vezes o nosso amor, principalmente entre casal, né? O nosso amor é eterno enquanto dura. Eu amo
a minha esposa, ela me ama, mas de repente alguma coisa acontece, mas aquelas brigas tão complexas, né? Não estou dizendo que essa é uma briga minha com a Rayane, mas é um exemplo que eu dou das brigas complexas hoje que os casais têm. Por exemplo, o que é mais gostoso, Nescau ou Toddy? E de repente o amor acaba. O amor natural, o amor humano. Mas o amor de Deus, e Ele nos ensina a amar o nosso cônjuge com o amor de Jesus, o amor constante e persistente. E é assim que o Senhor nos ama, independentemente do que aconteça, comigo e com você. Ele continua nos amando, e de forma intensa, como nós vamos ver daqui a pouco. Não importa o que aconteça, Jesus permanecerá nos amando. Terceira característica, quanto à intensidade então. O amor de Jesus é imutável e constante. Jesus ama tanto quanto Deus pode amar. Querido, quanto Deus pode te amar? Qual é a intensidade do amor de Deus? Hard. Estoura qualquer tipo de aparelho que possa medir o amor de Deus por você e por mim. A intensidade do amor de Deus é muito, 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 muito grande. O nosso amor, ele vai do amor ao ódio rapidamente. Já percebeu isso? Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é intenso, imutável, constante. Não há variação no amor de Deus. Hoje Ele está te amando muito. Não é porque você está lendo muito a Bíblia ou porque você está orando bastante. Amanhã, se você orar menos ou não ler a Bíblia, Ele vai deixar de te amar, vai te amar menos. Não, Ele continua te amando intensamente do jeito que Ele consegue te amar. Do jeito que Deus pode te amar. Intensamente. Nada muda a intensidade do amor de Deus por mim e por você em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. O amor de Jesus é imutável e constante. E o profeta Isaías faz uma analogia tão bonita e tão triste ao mesmo tempo, dizendo no capítulo 49, versículo 15 e 16: acaso haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Ali compaixão é amor. Pode acontecer de uma mãe deixar o seu filho? Pode. Pode acontecer de uma mãe ter acessos de ira e de raiva e matar o seu filho? Pode. Pode acontecer de uma mãe renegar o seu filho e falar: hoje, a partir de hoje eu não aceito você mais como meu filho? Pode. Mas ainda que ela possa esquecer do seu filho, eu, diz Deus, não me esquecerei de você, não deixarei de te amar. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Deus está dizendo assim, ó, essa analogia é assim: eu sempre estou olhando para você. Eu nunca tiro você do meu grau de cobertura dos meus olhos. Sempre eu estou vendo você e estou te amando. Seja você tropeçando no pecado, seja você fazendo coisas obedientes a mim. Sempre eu estou te amando intensamente. Com a intensidade que eu, Deus, posso te amar. Quarta característica, quanto ao objetivo. Quanto ao objetivo, o amor de Jesus é um amor sacrificial e redentor. O objetivo do amor de Jesus, sacrificial e redentor. Por amor Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos alcançou, Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele se sacrificou na cruz do Calvário em nosso lugar. O amor de Deus teve um alto custo, e aquele que nos amou decidiu pagar o preço, morrendo na cruz por pecadores como você e eu. O amor de Cristo é sacrificial. Ele se deu. Ele se sacrificou. Por pessoas que merecem? Mas Ele decidiu nos amar. Pessoas indignas, pecadoras, que ofendem a justiça dEle, a santidade dEle. Mas Ele decidiu nos amar. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus nos ama tanto que Ele continua intercedendo por nós em todos os momentos, porque assim, o amor de Jesus é sacrificial e é redentor, mas Ele continua nos amando nesse plano perfeito e completo de redenção. Sabe fazendo o que hoje? Te amando, intercedendo por você junto ao Pai. Ele poderia muito bem pensar assim, como eu humanamente penso: eu salvei o Rodrigo, eu fiz minha parte, mas agora ele está me esquecendo, me deixando, não me obedece, então Pai, esquece ele. Mas Jesus salva, Jesus se sacrificou por nós na cruz, Ele foi e está diante de Deus Pai neste momento, e Ele está intercedendo por nós, dizendo: Senhor, continue cuidando desse para quem eu morri. O plano perfeito de redenção do nosso Senhor. Ele está vivendo agora diante de Deus, intercedendo por nós, para cumprir tudo o que nos prometeu, para finalizar a redenção completamente, gloriosamente. Neste momento, o nosso Senhor Jesus está intercedendo por nós. Porque nós merecemos? Não. Porque Ele nos ama. Última característica, quanto à motivação. O amor de Deus é gracioso e incompreensível. Quanto à motivação, o amor de Deus é gracioso e incompreensível. Deus não nos amou porque éramos amáveis. Nós não merecíamos e não merecemos hoje este amor. Quanto de nós tem feito coisas hoje para que Deus nos ame mais? Mas não é dessa forma. Não é para fazermos para que Deus nos ame mais, Ele já nos ama. Nós obedecemos como retribuição a esse amor, por gratidão, por amor a Ele. Pelo contrário, nós pecamos, aliás, envergonhamos o nome dEle, nós esquecemos dEle em vários momentos das nossas vidas. Não sei se com você é assim, mas comigo é. Eu me esqueço do Senhor muitas vezes. Eu não oro o Senhor como deveria, eu não busco o Senhor como convém. Eu peco, eu desobedeço a palavra dEle. Mas Ele continua me amando, Ele continua amando você. Mas eu preciso dizer para você uma coisa: a desaprovação de Deus com relação às nossas más condutas, com relação aos nossos pecados, não significa que Deus passou a nos desprezar ou deixar de nos amar. Deus, Ele desaprova muitas vezes as minhas condutas, as suas condutas, mas não é que Ele deixou de amar. Aliás, o Senhor nos disciplina, por quê? Porque Ele nos ama. Eu peco, você peca, e qual que é a maneira de Deus exercer o amor dEle, continuar exercitando o amor dEle por mim e por você? Nos disciplinando. Nós aprendemos na carta aos Hebreus, porque o Senhor disciplina quem? Ama. Ele não deixa de amar quando Ele nos disciplina, e muitas vezes severamente. Por que o Senhor nos disciplina? Porque Ele nos ama muito. Ele nos disciplina para nos conduzir ao arrependimento, e esse processo de correção do Senhor é o amor dEle nos transformando, porque Deus me aceita como sou, mas Ele não me deixa como estou, e isso é amor. O processo de transformação do Senhor nas nossas vidas. Aí você pode se perguntar: por que o Senhor me ama e me ama tanto? Que amor é este? Por que Ele me ama tanto assim? A resposta está guardada no coração dEle. Você achou que eu ia te dar a resposta, né? Eu não sei por que Ele me ama tanto, a não ser pelo fato dele exercitar um amor gracioso
e uma graça amorosa. O motivo dele nos amar tanto está guardado no coração dele, soberanamente. Diante disso, então, eu concluo dizendo para você que este é um dos selos da aliança de Deus para com os crentes, o amor de Jesus, a aliança de Deus para com os seus escolhidos e os seus redimidos, é selada também pelo amor de Jesus por você e por mim. Isso não é algo que o crente deve orar assim, pedir: Senhor, me ame mais, Senhor, me ame mais. Eu preciso que o Senhor me ame mais. O amor de Deus é algo que você já tem em grandiosa medida. Por isso eu não posso dizer assim: ninguém me ama. Você não pode dizer: ninguém me ama. Querido, ainda que ninguém nesse mundo ame você. Ninguém, absolutamente ninguém. E eu também. Estejamos certos, convictos, de que Deus nos ama. E Ele decidiu nos amar. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. Então, compreendendo um pouquinho do grande amor de Deus por nós, manifestado em Jesus, a partir daí, então, algo acontece aqui dentro do seu e do meu coração. O que? Nós passamos a amar mais a Deus. Quando você vai entendendo, compreendendo a medida desse tão grande amor de Deus por você e por mim, ainda que seja incompreensível, mas Deus ainda, a certa medida, Ele te permite saborear, degustar e provar e viver esse amor que Ele tem por você. A partir daí, o que gera aqui dentro? Amor por Ele. Amor por Ele. Arthur W. Pink diz o seguinte: quanto melhor estivermos acostumados com o amor de Deus, mais nossos corações irão mergulhar em amor por Ele. É esse processo de nós nos mergulharmos no amor de Deus, nesse tão grande oceano do amor de Deus, e você está lá dentro e você fala: agora eu estou inundado por esse amor, eu quero amar esse Deus que me ama tanto. Eu termino então pedindo para você ler comigo Romanos capítulo 8, do 35 ao 39. Ao aprendermos um pouquinho sobre o amor de Jesus pelos seus, vamos ler esse texto, Romanos capítulo 8, do 35 ao 39. O apóstolo Paulo faz a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Qual é a nossa resposta? Nada nem ninguém. O apóstolo Paulo ainda com carinho, com didática, ele ainda dá algumas opções, né? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? E perigo? E espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui Paulo, ele explica um pouquinho de quem sabe, de um hipotético motivo que pode nos separar do amor de Deus. Perseguição, e perseguição dura, ferrenha, intensa. Perseguição. 37. Em todas, vamos lá. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo
Irmão, irmã, você está bem certo disso? Você está bem certo do amor de Jesus por você? Um amor que é soberano, um amor que é incondicional, um amor que é eterno, um amor que não tem variação. Todos aqueles pontos que nós vimos, um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor redentor. Eu estou bem certo, diz o apóstolo Paulo. Vamos dizer com ele nesta manhã, pela fé, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aconteça o que acontecer comigo e com você, Ele continua nos amando. Que amor é esse? Agora faz mais sentido para você esse amor? Que amor maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, se você é de Jesus, esteja certo e convicto de que Ele vai amar você até ao fim. E vamos agradecer ao Senhor por isso. Senhor, como diz a Tua palavra, e como o Senhor mesmo revelou nas Escrituras a respeito do Teu amor, o Senhor amou-nos que estamos no mundo e nos amou até o fim. O Senhor já nos amou até o fim, Senhor. Nós queremos dizer muito obrigado. No Teu amor nós estamos seguros. No Teu amor há transformação. No Teu amor há esperança. No Teu amor há alegria. E diante disso, Senhor, que possamos refletir o Teu amor, para nós amarmos o Senhor e amarmos ao próximo, como o Senhor nos ordena. Pedimos isso, no nome santo do nosso Redentor que nos ama, Jesus Cristo. Amém.